podcast da Rede Nova Drogarias, ou como gostamos de chamar, RidCast, o seu podcast sobre gestão. Hoje eu recebo convidados muito especiais, o Fagner e a Eloá. Eles são nossos licenciados lá da Bahia e estão aqui com a gente para compartilhar muitas dicas especiais. Pessoal, sejam bem-vindos ao RidCast, é uma honra recebê-los aqui. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria perguntar para vocês, como que tudo começou? Como é que vocês entraram no ramo Pharma? Olá, primeiro quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, também é uma honra de estar podendo compartilhar um pouquinho da nossa história e agradeço pela oportunidade. Então, eu sou Eloá, sou farmacêutica e também cuido responsável pela farmácia Luz Rede Nova, juntamente com o meu esposo, Fagner. Agradeço pelo convite, mais uma vez da Rede Nova. Me chamo Fagner e estou lá com ela há 6 anos, e não sabia nada de medicamento, e a gente foi junto e foi galgando e graças a Deus a gente está tendo um trabalho bem legal lá na Rede Nova. Você é farmacêutico. Exato. E aí? Hoje eu cuido mais da parte do balcão mesmo, juntamente com a minha equipe, então toda a parte de treinamento, de questão de receituário, de dúvidas com o cliente, então eu fico sempre à frente, juntamente com a minha equipe. E o Fagner ele cuida mais da parte financeira e da parte administrativa. Temos uns papéis um pouquinho, porque quem compra o medicamento sou eu atualmente, e ela como farmacêutica cuida mais do pessoal. Eu como administrador, sou pós-graduado em administração, e aí invertemos esses papéis. Graças a Deus deu tudo certo, estamos aí nessa caminhada. E falando um pouquinho assim aproveitar da Rede Nova, só para agradecer mais uma vez, eu acho que quem estiver nos assistindo aí puder conhecer um pouquinho a Rede Nova, sabe o tamanho da importância que foi ela na nossa vida. Ajudou bastante, inclusive, Muito, vem ajudando bastante. Aproveitando essa sua fala, como que foi o encontro do Fagner e da Eloá com a Rede Nova? Fala. Contar um pouquinho mais para ela rapidinho. Bem breve, ela trabalhava num local, eu trabalhava num local muito distante, 15 km para a gente se ver, e ela não estava gostando do ambiente de trabalho. E aí a gente resolveu pensar em comprar uma farmácia e adquirir. E aí a gente foi pesquisar e tudo, bolsa aqui em breve. Fomos pesquisar e quando a gente pesquisou, a gente encontrou uma em Livramento. E quando a gente encontrou uma em Livramento, ela foi observar a farmácia. E já encontramos com o layout da Rede Nova. Então a gente adquiriu a farmácia com o layout da Rede Nova. A gente sentou e falou assim, vamos ficar? Vamos. A gente ficou com a Rede Nova, conversamos inclusive com a Alana, diretamente com ele, e aí resolvemos ficar com a Rede Nova. E foi nesse ano que a gente descobriu. Me chamou também muita atenção no início, todo o layout, aquela estrutura das prateleiras, o fardamento, então tudo isso eu achei muito bem organizado. Como eu vinha de uma cidade menor, vinha de uma farmácia de bairro pequena, então eu vi a diferença, senti a diferença, então eu tive aquele impacto logo quando eu olhei. Nossa, como é bonito, tudo organizado, a prateleira organizada e tá no layout, Então, assim, isso me chamou bem muita atenção. Foi uma boa primeira vista, A gente bateu o olho assim e falou, não, vamos ficar aqui, é essa mesmo. E aí a gente nem pesquisou outra no sentido, nem tivemos proposta nenhuma de novo mesmo. Então daí em diante a gente começou a entrar no mercado farmacêutico, inclusive dentro de 6 meses ela conseguiu um ponto. E aí vamos ter que mudar de ponto, e agora pronto, ela tem um pouco emocional, sofre por isso. Eu falei, não, cara, vai dar tudo certo. A gente foi para um ponto, ligamos para lá, não, temos um ponto aqui próximo ao do Brasil, assim. Ele falou, não, pode ficar, vai para o ponto. E a gente fez uma pesquisa, a gente entrou nesse ponto. E aí desse ponto a gente realmente cresceu bastante, dentro de 2 anos, foi um crescimento muito rápido. Mas a Rede Nova deu todo o suporte, tanto administrativo quanto contábil, para que a gente pudesse ter esse crescimento. Foi muito importante. Hoje a gente fala muito do ponto da gestão, que não tem como não, se você quer ter sucesso no seu negócio, não tem como você não fazer a gestão, não gerir bem a sua equipe, não gerir bem o seu estoque, tudo, que está ali dentro da farmácia. Como que vocês se dividem hoje lá e como é que funciona? Eu acredito, vocês começaram há 6 anos, então, há 6 anos atrás, muita coisa não existia como hoje. Então, vocês viram já muita coisa mudar, muita coisa se transformar, e aí, como que foi esse processo? Foi um processo assim, a gente, logo de cara a gente já um pouco de divisão. Como eu era da parte administrativa, eu cuidava muito desse setor, e continuei nesse setor. Então, assim, mas a gente também trabalhava no operacional, a gente era muito dentro do operacional.
E isso desgasta bastante, às vezes, até a primeira situação. A gente vai fazer uma reunião, não tem tempo, vai fazer uma coisa, não tem tempo. Aí, quando a gente foi crescendo um pouco, a gente foi tirando isso próximo de nós. Aí ela cuida hoje das pessoas, eu cuido mais do financeiro e das compras, então a gente começou a ter uma visão. Mas essa parte da rede nova, quando ela entrou e falou assim, separa um pouquinho, deixa o pessoal lá na ponta, lá fazendo a dispensação de medicamento, a venda de produtos, e você cuida da parte financeira, ela cuida da parte do setor de pessoas, e aí começou a dar certo nesse momento. E também foi a partir daí que eu comecei a observar, né, o que um cliente gosta. Quando ele chegava na farmácia, o que ele gosta, o que ele tinha que ter e não deixar faltar ali. E eu sempre pontuava, falava, a gente precisa buscar aquilo ali. E além disso, o nosso diferencial que a gente trouxe para a cidade. Todo mundo chegou assim, não, eles não são daqui, já falaram, não são daqui. Primeiro pela simplicidade, a nossa, né? E também pelo trabalho diferenciado. A gente vem fazendo trabalho de humanizar com o cliente. Então, todos os clientes, assim, a maioria que chega na farmácia, sempre falam, e é tão bom que tem clientes até de 6 anos atrás que iniciou com a gente, todos os eventos que eu faço e participo, eles estão lá presentes comigo e falam, nossa, Lara, eu acompanho vocês e é muito legal o trabalho que vocês fazem. E aí a gente foi fazendo essa parte mais humanizada, fazendo feira de saúde, a gente vem fazendo também a questão da eventos voltados lá dentro da farmácia, a questão de glicemia, pressão. Vocês fazem bastante coisa relacionada à sazonalidade também, né? Sim, não deixo faltar de jeito nenhum. Tá vindo aí mês da mulher, meu planejamento da semana que vem já tá tudo certinho. Vem a Páscoa também, já estou pensando na Páscoa, então assim, a gente não deixa mesmo passar esses eventos. Né? Porque é muito importante também. O cliente acostumou com isso, então assim, já espera, então já tem aquela cobrança. E aí a gente fica muito feliz com isso, porque além de gostar, né, a gente se sente bem próximos. Então quando chega lá na farmácia, ele já chega, a gente sente que eles são bem acolhidos. Né? Então esse foi o nosso diferencial, está sendo o nosso diferencial. E depois com a pandemia, houve a pandemia na época, então depois dessa pandemia que houve a necessidade de reinventar. Porque a gente acabei deixando com a Secretaria de Saúde, a gente não estava podendo fazer esses eventos, e aí agora, o que a gente vai fazer com a pandemia foi um pouco dificultoso, não foi, Wagner? Foi um momento muito difícil, né? Que a gente passou, porque os clientes não poderiam vir até a farmácia, e aí quando vinha ainda um pouco meio receoso de tudo para mim, porque assim, não ia para a UPA e não ia para o hospital devido à demanda que estava tendo naquele ambiente, ia para a farmácia. E aí, para a gente reformar, para a gente mudar isso aí, até para os nossos balconistas, como é que a gente vai lidar com receio de tudo isso, né? Tem balconistas que têm filhos, é um pouco complicado. A gente vai ajustando isso. E aí a gente veio, não vamos para o digital, vamos para o marketing. O digital, vamos usar nossas ferramentas que a gente tem. Não precisamos investir em equipamentos, celulares mais potentes, a gente faz com o que a gente tem mesmo, né? Foi o celular mesmo. Nossa, até hoje. Algo que foi novo, inovador para mim, foi um desafio. É um desafio, mas é algo bem bacana. E eu falei assim, não, vamos buscar isso. Então, o que o pessoal quer ver? Quer ver preços, ofertas, produtos? E a gente sempre tem essa interação com o cliente lá nas nossas redes sociais. Então, quem não nos acompanha, né, tive a oportunidade também, segue lá no Instagram nosso, que é a Farmácia Luz, Rede Nova. E lá a gente bota dicas. Então, assim, a gente chega para o cliente, o que você quer ver hoje? Né? Produtos de linha de infantil. Então a gente vai interagindo ali e vai postando os produtos. E é claro que com planejamento. E isso eu aprendi muito aqui com vocês da Rede Nova, né? Eles me deram uma época, eu só citei um planejamento, com umas orientações do que fazer cada dia. Com base nisso, eu vim acompanhando, então eu vim fazendo, não, hoje é o dia de genérico, então vamos buscar algo voltado para o dia de genérico. E assim foi. Sempre uma semana com antecedência para não deixar em cima da hora, não ficar aquela coisa, né, digo assim, meio que mal feita, né? Fazer algo bem mais organizado e os clientes já esperam isso. Então, o nosso bom dia de manhã, eles já estão à espera. Você falou da questão de você ter um planejamento dos seus eventos, das suas redes sociais. E aí, com base nessas ações, é alinhado também lá na parte administrativa, para alinhar a questão do estoque com a ação? Como que funciona isso? Sim,
quando é uma ação, inclusive quando elas fazem uma ação, eu falo, lá de essa ação não tem tanto produto, porque é o necessário. Porque se você vai fazer uma divulgação de um produto, eu preciso saber a quantidade de estoques que eu tenho. Porque a demanda do público que nos assiste dentro do Instagram é grande. Então, se vier uma procura, eu devo ter. Porque se faltar, a gente perde um pouco de credibilidade diante daquele público que a gente ofereceu um produto. Então, é muito interessante que o financeiro esteja alinhado com o marketing. Ah, mas o financeiro, o marketing só vai pedir para gastar, para comprar isso aqui. Não, não é. Não é isso. Existem muitas outras formas que a gente possa adequar para que não há gasto e tenha um retorno muito bom para a farmácia. Inclusive com produtos que às vezes você está meio parado, você pode fazer uma logística de uma publicação e ter um retorno bacana. Né? E que ela falou, essa interação, para quem nos assiste, principalmente os licenciados, perguntar ao público, pergunte. Faça uma caixinha lá, pergunte, porque ele tem necessidade de algo que às vezes você não sabe o que ele quer. E quando você pergunta, você tem uma ideia do que ele está querendo propor para você. Seja preço, seja atendimento, isso é muito importante, porque muitas vezes ele não vai te falar. Eu dou um exemplo, agora em março é o mês contato do mês da mulher. Então, eu já direcionei para ele, olha, Fábio, eu preciso de meu estoque de colágeno, marca peruana, esses itens voltados para cólicas, tudo voltado para a mulher. Eu preciso do meu estoque. Então, assim, eu vou divulgar durante todo o mês esses itens, esses produtos que não precisam ter meu estoque mais adequado, né? Isso. E aí ele já fica ciente disso e já sabe. O restante deixa comigo que a gente faz a divulgação. Você faz esse planejamento mensal, semanal, bimestral, trimestral, anual, ou você faz todos e aí aos pouquinhos você vai conferindo cada um? Eu vou fazendo aos pouquinhos, né? Geralmente é 15 dias com antecedência. Então 15 dias já começo a fazer. Se caso eu precisar também de uma arte, eu já solicito um e-mail lá com marketing. Acho que é um atrás do outro, porque eu solicito mesmo umas artes. E já vou pensando no que eu vou precisar para cada dia, né? E não repetir aquilo que já foi feito, né, nesse mês, e pensando em coisas sempre novas. Aí tá uma dica muito bacana, né? Que é se planejar e se antecipar. Sim. Para você não ser pego de surpresa ali de alguma coisa que tá vindo. A gente sempre fala assim, o Dia da Mulher não apareceu nada, né? Ele tá ali no calendário há muitos anos, há muito tempo, todo mundo conhece. Então, é possível de se planejar, já ver o que a gente tem de material para oferecer, se precisar solicitar alguma coisa. Então isso é muito bacana, é uma dica muito boa de ver que vocês se planejam tanto por completo, né? Porque às vezes não adianta só fazer um planejamento de marketing que vai ali na rede social, só que aí na hora de ver o estoque, tem falta. E aí aquela ação não fica com a credibilidade necessária, né? E é um retorno bem legal. Quem não faz ainda tem que vir, ter essa dica para fazer, porque, gente, quando as pessoas olham, ainda mais que depois da pandemia o pessoal tem mais conforto, a tendência está olhando mais no celular. Então as pessoas olham o produto, já perguntam o preço, já perguntam se faz entrega, e assim a gente começa a vender a partir daí. Né? E lá vocês fazem conteúdo sobre os produtos também, né? Sim, para o cliente entender. Né? Sim, eu acho muito nessa parte. Porque é uma parte que ela gostou de fazer e tá. E isso foi uma necessidade que eu percebi lá no balcão mesmo, né? Como eu acompanho muito lá o balcão, eu escuto bastante. Então, às vezes é uma pergunta simples, mas o cliente ele tem muita dúvida. Então, eu falo, não, eu poderia tirar, esclarecer essa dúvida assim do cliente, né? Esses dias eu fiz falando um pouquinho sobre a dúvida do dia seguinte. Então, nossa, muitas mulheres não sabiam disso. Então, já acharam bem interessante e assim vai. Então, foi uma pergunta que fizeram lá no balcão, eu falei, opa, eu vou trazer para mim, eu vou usar isso como uma dica. Assim. Quem está ali à frente, são os gestores, acho que está atento ao que o cliente pergunta, porque o balconista ele vai responder, certo? Mas muitas das vezes ele responde não é uma resposta tão concreta como o cliente gostaria de ouvir. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais? A rede social explica direitinho, né, a forma de tomar, como é que vai ser tomado. Então, é bem bacana isso. Hoje a gente fala muito que as redes sociais, além, né, dessa parte de interação com as marcas, os clientes, eles vão se aproximar por ali, mas as redes sociais se tornaram uma grande fonte de entretenimento. Sim. Então, se você produz um conteúdo bacana ali, também é uma forma de chamar seu cliente, né? Sim. E eu falo que, como eu falo, né, assim, as pessoas já esperam da gente, então eu peço a Deus todos os dias, dá criatividade, porque cada dia que passa tem que ter algo novo, algo diferente pra gente estar fazendo.
E sem contar que eu também coloco toda a minha equipe envolvida junto com isso, não é só eu, né? Tem minha equipe e graças a Deus minha equipe está ali junto comigo e eu falo assim, topa gente fazer isso comigo, quer esse desafio? Não, vamos fazer. Ah, Lô, mas eu sou um pouco tímida nisso. Eu falei, não tem problema, a gente encaixa você em outro vídeo, não tem problema com isso. Né? Não forço nada, ninguém faz nada forçado, é por livre espontânea vontade mesmo, mas foi uma forma também de eu me interagir com a minha equipe. Eu percebi que quanto mais próximo eu estou deles, mais à vontade eles também ficam. E aí eu começo a observar o perfil de cada um, uma dúvida de cada um, o que cada um está ali precisando naquele momento. E sempre compartilho essas informações com o Fábio também, que é uma forma de a gente estar observando também como é o desempenho da equipe. A gente sabe que a equipe, ela tão unida e bem trabalhada, a gente consegue ter um trabalho mais eficaz dentro da farmácia. E uma equipe ela desunida realmente fica um pouco mais complicado. O marketing ele traz essa união, assim, porque assim, é uma visibilidade. Não deixa de ser, eu falo sempre para eles, assim, ó, você está indo daqui, qualquer lugar que você for, vou dar um exemplo da Rede Nova, você está sendo visível, você está sendo visto. Então eu trabalhei na farmácia, você já conhece mesmo, então isso é muito importante. Às vezes a gente se esconde, às vezes a gente deixa de perceber que o mundo está olhando para o meio virtual, para a rede social. E quando você aparece, as portas abrem. Então a gente trabalha muito isso com eles, para que eles possam. Porque não é para sempre ali. Eu quero que todos cresçam, sempre digo. Se não for aqui, vá, foi. Porque enquanto você fizer bem feito aqui, você vai para qualquer lugar. Faça bem feito. Essa questão de gestão de equipes, eu acho que ela acaba sendo um desafio para qualquer gestor. Dentro da farmácia, dentro de um restaurante, enfim, seja qual for o negócio. Vocês lá, vocês tiveram desafios para poder entender essa questão da equipe? Hoje você falou, eu vejo o perfil de cada um, mas como foi para a Eloá aprender, entender o perfil de cada um, entender o que um tem mais aptidão, o que o outro não? Como que foi esse processo? Eu só responder ela rapidinho. Na verdade, dificuldade vai ter. Em qualquer uma equipe, porque sempre personalidades são diferentes, divergentes, né? E juntar isso dá um pouquinho de trabalho. A gente tem dificuldades, não vou dizer que a gente não tem, mas não é tão grande quanto a gente vê em outros lugares, ou entre uma farmácia, de outro, quanto que as pessoas são distantes uma da outra. Lá a gente tem um grupo muito próximo, né? E o que a gente tem que trabalhar é isso. Mas existe um pouco de dificuldade, a gente tem. E personalidade a gente sempre vai trabalhando. A gente tem um livro. Pessoas precisam de pessoas, como é que você analisa o perfil de uma pessoa, como é que você olha que a pessoa chegou hoje na farmácia. Se eu chegar lá agora eu vejo se a pessoa trabalhou certo ou não, a energia dela que ela me traz, eu percebo. Então tudo isso é questão de percepção. Acho que é questão de você entrou e você olha se uma pessoa, ela chegou na farmácia, ela chegou bem. O bom dia que ela te dá, você já entende se ela está boa ou se ela está ruim. Porque ela dá um bom dia mais alegre, um bom dia mais curto. Tudo isso é perceptível, então você tem que prestar atenção nesses tópicos, é muito importante. E é por isso que eu falo, né? A importância de estar próximo da equipe, porque a partir disso a gente começa a observar. Então, assim, quando eu estabeleço um desafio, uma meta para eles têm uma meta da Contrevit. Vendemos muito bem a Contrevit, mas eu falei, estou junto com vocês. O que vocês querem? Né? Vamos fazer, gente, as vendas hoje foram um pouco baixas. O que vocês querem que a gente pode estar fazendo? Eu quero que você faça uma dica sobre a Contrevit 50 mais. Então vamos lá, eu vou fazer um videozinho, vou pensar, mas vocês também precisam fazer a parte de vocês aqui fora, na parte do balcão. Como que a gente pode estar fazendo isso? Então eu faço a minha parte, eles fazem a parte deles e assim tem essa interação. Essa troca, né? Essa troca. Então assim, eu cobro, tem a meta deles, e eles também têm um objetivo, tanto pessoal quanto da empresa, mas assim, a gente sempre busca e entender também a dificuldade. Mas os clientes às vezes falam que já estão tomando, já fala que já usa, ou que não quer, tem essa dificuldade. Mas por que ele falou que não quer? Né? Qual é o motivo? Então a gente sempre faz reunião, inclusive, a gente faz uma reunião todo início de mês, para entender o porquê, como é que foi o mês, falando um pouco do mês, e eles acabam abrindo para a gente. Então, acima disso, a gente acaba também fazendo com que eles se abram e comentem sobre isso. Você tem uma vontade também para falar e compartilhar, né? Que eles estão passando. Assim, a gente tem uma meta, essa meta que a gente estipula é realmente uma meta desafiadora. Como a gente desafia, tem alguns que vai, outros ficam um pouco receoso. E dentro de uma equipe, aquele que está receoso, se ele não parte, os outros também ficam um pouco, sabe? Sempre precisa de um pontapé de para que todos vão. Então, assim, é preciso que a gente está sempre cobrando.
para que isso, a gente tenha deles esse retorno. A gente sabe que tem muita dificuldade, a gente está numa cidade de 45 mil habitantes e então, assim, a gente precisa de muito treinamento para com eles. E dentro da cidade, a cidade ela tem uma cultura de não ter muito treinamento, as pessoas dentro de uma empresa não querem estudar, não querem desenvolver, sabe? É muito difícil essa parte de você chegar, você vai comprar um curso, vai passar a visão para eles, e muitos faltam no interesse. Então a gente percebe, então a gente tem que estar no pé, porque se você deixar afogar, vai embora, e aí você perde. Achei bacana que você falou que você estabelece tanto as metas para dentro da farmácia como metas pessoais. Isso é uma forma de incentivá-los a crescer também, né? Sim. Inclusive foi até uma das dicas de Alan, né? Uma vez que a gente conversando com ele, né? Ele falou, não, qual é o sonho? Todo mundo tem um sonho. Então o que a farmácia pode contribuir, né? Para esse sonho, para se tornar realidade. Então foi a partir disso. Então a gente trabalha isso bastante lá. E eles veem que a vinda deles, pessoais da Concrevite, é uma comissão bem bacana. É atrativo. Inclusive a gente já tem planejamentos para mudar isso, para aumentar um pouco mais, então vai vir coisas boas para eles também. Então, eu acho bacana, porque assim, quanto mais a gente propõe algo para os nossos funcionários, relativamente eles vão gostar do ambiente, vão crescer junto comigo. Se porventura for um ambiente um pouco ortodoxo, aquele só cobrança, vai ser ruim. Então a gente tem que mudar isso. E outro detalhe também, falando um pouco mais sobre a Concrevite, eu trabalho muito eles a questão do conhecimento. Às vezes a pessoa não tem aquele domínio com vendas, não tem aquela técnica de vendas, mas se você tem um conhecimento, você consegue vender. Então, ali, se você receber um receituário, e o receituário você vê que é um medicamento que é voltado para a circulação, o que você pode agregar? Né? Não falo trocar a receita ou substituir, não sou a favor disso, mas o que pode agregar com esse receituário? Você vai pôr ômega 3 uma encaixadinha nesse receituário para fazer um complemento, né, com a saúde do cliente. Então isso, eles vão argumentando sempre em cima disso, que é bem legal, bem bacana. Inclusive eu acho que é fantástico. Às vezes eu tenho uma aula lá no balcão e eu fico encantada. Eu admiro e compartilho isso com eles também. Porque assim, para que serve a vitamina A? Para que serve o complexo B? E eles vão agregando ali, vão falando, e nosso conhecimento passa confiança para o cliente. E no final, a venda está aberta. A farmácia Luz é sempre uma referência para a gente no marketing, na parte da gestão, na parte do Instagram, principalmente, na parte do Concrevite, como vocês descreveram bem. E aí eu queria perguntar para vocês, como que vocês se sentem sabendo dessa relevância da farmácia Luz? Não só lá em Livramento, mas na região. Como que vocês se sentem sabendo? E, assim, essa história de construir essa relevância, né? Vocês têm 6 anos de farmácia. Tem pessoas que demoram muito mais tempo para construir isso. Como que vocês se sentem? Eu falo que é 6 anos, mas foram 6 anos que tudo me ocorreu foi tudo muito rápido, vou dizer assim. E o trabalho que a gente vem fazendo, a cada dia, eu fico muito realizada, porque foi um crescimento, um reconhecimento que as pessoas têm, a questão de você ter inspiração, gente, isso me motiva cada dia mais. Então, você não para, você sempre tem ali, você busca uma ideia, você está observando aqui, já está pensando em outras coisas. E aí eu junto com a equipe, mostro que eu também quero que eles também se sintam assim, então isso me faz mais motivada ainda. Então eu sempre busco que eles sempre mais. Eu sempre falo para eles o objetivo de trabalho acima de princípios, né, além de ter ali aquela obsessão pelo cliente, a gente sempre busca querer ser referência. Eu sempre falo, eu sempre quis ser referência, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero sempre estar entre os melhores. Né? E para mim estar entre os melhores, eu preciso buscar. E eu vou buscar como? Mais conhecimento, porque a tendência é buscar algo que está ali no momento. E na hora de fazer uma seleção também, precisando de novos funcionários, acho que fazer essa seleção, a gente sempre pergunta, né, como é que é a questão se tem domínio de redes sociais, questão de conhecimento, se quer realmente buscar, aprender. A gente sempre fala, para quem trabalha na farmácia Luz, né, a gente tem aquela cobrança, precisa, é necessário, né, mas a gente sempre quer o melhor para cada um deles. Não é só eu, não é só o Fábio, não é só a farmácia Luz. Se a gente cresce, eles também crescem.
A gente deixa muito claro isso. E eles sempre, eu falo porque, além de tudo, eu sinto através deles que eles gostam de estar ali, amam o que fazem. Né? Eu falo porque não é. A equipe que eu estou hoje, eu sou muito grata mesmo. Porque eles gostam de estar ali. Eu sinto isso. É que a cobrança não é fácil. Então, a gente cobra. A gente cobra e lá não tinha uma cultura muito grande de cobrar em tamanho ainda. A gente cobra porque a gente sabe o tamanho do potencial que cada um deles tem. A gente só cobra porque a gente sabe que eles podem. Eu não vou cobrar alguém que não pode. Quando tem alguém que não pode, cobrar lá. Não vai porque não tem condição de ir para frente. Então a gente cobra em cima disso. E falando, respondendo a sua pergunta, eu acho assim, a gente ficou muito gratificante porque dentro do Livramento não usava muito rede social. A gente chegou num momento onde a gente mudou um pouquinho aquele patamar ali. Não só lá, Mas mas as farmácias ficaram mesmo. sim, acredito que olhar diferente, né? E eu acho que a gente ainda tem muito ainda que crescer, a gente tem muito que aprender, tem muito que buscar ainda para poder passar. Mas assim, gratidão mesmo, primeiramente eu acho que é a Deus pelo que a gente veio, sabe? Porque não foi fácil, não te você que não foi fácil. Lá no início você chegar numa farmácia, ficar devendo X valores e ainda ter que correr atrás e soma, acordar às 6 horas da manhã para trabalhar, e 10 horas da noite para casa para dormir, acordar 6 horas. Então, não é tão fácil, mas é gratificante. Porque você faz o que você gosta. E quando se vê bons resultados, mais ainda, né? Sim. Então, E foi muito bom. outro detalhe também que eu tenho que agradecer bastante é o marketing da Rede Nova, né? Eu também, sem eles, eu não conseguiria sozinha, né? Eu falo porque quando eu peço uma arte, eu não tenho tempo, da melhor forma possível. Então, assim, são muito elaborados, bem fantásticos mesmo. As artes, os vídeos, algumas questão de conversa, de animação, de desenho. Então, assim, é bem bacana e é diferenciado. É diferenciado. Eu falo assim, adoro mesmo, e assim, atende à necessidade que eu ofereço. Né? Então, mas de vez em quando ela chega lá, Martinho, não gostei dessa design, eu vou lá e falo, pera, calma, responda. Porque a gente sabe que existem padrões e tudo, a gente tem que seguir. Ela é bem criteriosa, depois se estiver passando do que aqui, é um trabalho doido. Mas é legal, Mas por isso que é isso... um reflexo, né, do sucesso de vocês. De entender ali o que eu sei, o que você sabe o que você quer, o que você quer publicar para o seu cliente. Então, faz parte, né? sim. Mas isso é gratificante. Então, quando a gente tem todo o amparo, vou dar de novo novamente porque ela nos deu esse amparo. Acho que se não fosse ela, acho que a gente o Instagram não teria o tamanho, crescimento como foi. Então, vou parar a padronização, o layout, então a gente agradece muito. Vocês falaram muito da questão de cobrança. Ao longo dos anos, vocês aprenderam a cobrar? Vocês se cobram? Como é que funciona isso? Porque às vezes um gestor, se olha para trás e fala, nossa, talvez eu tenha feito isso errado, mas eu vejo que eu faço melhor. Vocês aprenderam isso ao longo do caminho? Eu acho que todos os dias. Todos os dias. Na verdade, todos os dias não, vou te dizer, a todo momento. Por que a todo momento? Porque a todo momento chega uma pergunta de um funcionário, chega uma pergunta de um cliente, às vezes uma tributação, às vezes um erro lá que eu fiz lá atrás, de tributação poderia ter mudado. Então, tudo isso a gente vai aprendendo no dia a dia. Então, a todo momento. Se você tiver com uma visão aberta, é a todo momento. É a todo instante. Você vai perceber que é a todo instante. Porque se você olha para a sua loja, o cliente ele entrou e fez uma curva e não olhou nada, está errado. É a todo momento. Por isso eu chego a todo momento. Então, tem que estar de olho. Então, essa percepção nossa, quando a gente para e olha, produto novo, vamos atrás, a gente não tem isso. O que a gente não tem? Vamos correr atrás. Então isso é a todo momento. E essa percepção do cliente também é a todo momento, né? A todo. Eu falo porque o aprendizado, apesar de se eu te colocar assim há 6 anos atrás, que era a página aqui hoje, é totalmente diferente. Acho que eu aprendi muito mesmo. Só a gente olhar para as pessoas, identificar um pouquinho como ela está, como ela está, se gerir, passar um pouquinho para eles, esse crescimento que a gente teve, então pontuar, como tipo assim, a gente erra bastante. Teve conversando para lá no carro, a mudança que a gente tem que fazer. Então isso é normal. Porque o erro é para ser corrigido. Então, sim, é uma oportunidade, né, de fazer diferente. Vamos lá, onde foi? Aqui, então vamos corrigir. Rápido. Tem que ser rápido. Se você deixar passar, aí você esquece ele.
Eu digo que quando eu estou à frente da equipe, e aí ainda sou eu que faço o treinamento, a forma como que a gente gosta de que atende o cliente, então, às vezes eu observo uma fala de um colaborador lá que não ficou adequado. Então, assim, pelo que era lá antes, o que era lá hoje, eu falo, nossa, como eu mudei, né? Às vezes a gente tem que perceber, partir da gente, para depois mostrar a eles onde a gente deve trabalhar, onde pode melhorar, onde não ficou legal, porque a gente pode estar fazendo diferente. Né? Então, houve algum cobra também em relação a isso. Até hoje, quando eu vou orientar um colaborador, antes de qualquer dúvida, se errou ali no receituário, o que a gente pode fazer? Trabalhamos muito no cadastro da fidelidade, e aí é muito importante dizer, olha, não, vamos fazer o cadastro da fidelidade, porque lá a gente tem todo o contato do cliente, então vamos ver, hoje tem aceito, quando você fez o cadastro, a gente vai lá, entra em contato com o cliente, explica da melhor forma possível, então sempre deixando mais tranquilo. Né? Que é algo bem bacana também. Essa questão de fidelidade é uma ferramenta que a gente sempre bate muito na tecla com os licenciados. E aí é uma forma bacana de fazer um pós-venda, né? E aí lá vocês trabalham nisso, vocês trabalham com, por exemplo, grupo, com lista de transmissão, com mandar uma mensagem personalizada para o cliente. Não. Ainda não. Está no planejamento de 2023. Bacana. Isso. Mas já era para ter feito. E foi um erro nosso. Vou te explicar o erro tanto de gestão. Aí agora o erro de gestão. Por que com a gestão? Porque todas as vezes que a gente ia contratar alguém, a gente contratava em cima do momento, em cima do vermelho mesmo. Eu preciso de urgência. Pagava sempre. Tá entendendo? Então, o erro de gestão. Hoje a gente já está corrigindo esse erro de gestão que a gente estava fazendo. Então, nossa equipe estava muito enxuta. Quando ela estava enxuta, não tinha como fazer pós-venda, fazer uma ligação de aniversariante. Então, apesar que a gente faz, mas não com tão ênfase como a gente deveria. Então, isso tudo, 2023, está no planejamento para resolver a gestão. Então, assim, ainda que seja uma coisa que vocês está no planejamento de vocês para fazer, é bacana que vocês já notaram que, ó, isso aqui a gente já está aqui e a gente vai executar. Né? Faz parte da gestão também entender o que não faz e colocar em prática. A Reginalda cobra muito isso da gente, cobra, e eu falo que mas a gente já está ajustando isso. É bem importante, a gente já reconhece que isso já era para ter feito há muito tempo atrás. Vou só complementar por que a gente teria essa, porque assim, era para ter feito bastante tempo, porque assim, a gente vê a importância do atendimento humanizado. Se você faz uma ligação para ele, se você faz um pós-venda, poxa, como é que foi? Você tomou o medicamento correto, assim, é bacana, porque ele está vendo quanto a gente está se importando para pensar. A saúde dele, né? Está entendendo? Então, se a gente deixa isso passar, a gente está perdendo. Então, abrindo espaço para uma concorrência que pode chegar, pode fazer algo diferente. Então, a gente tem que saber mudar isso. Muito bacana. Gente, para a gente caminhar para o final do nosso podcast, eu queria perguntar para vocês lições que vocês aprenderam nesses anos de farmácia, de balcão, de atendimento, de financeiro. Como que foi para vocês? O que vocês têm de dicas para dar para outros gestores? Finanças e pessoal. Acho que finanças é você estar atento. Sai um pouquinho do operacional. Quem é operacional aí? Sai um pouquinho do operacional. Para um pouquinho de frente à tela, vai ver seus números. Os números te indicam muitas coisas. Tá? Seja o cartão fidelidade, seja a tributação da sua farmácia, se está correto, se está errado. Principalmente de farmácia que paga impostos de formas muitas vezes erradas, não por culpa do contador de forma alguma, mas de forma de tributação cadastrada de forma errada. Então, eu acho que isso foi um aprendizado muito grande para mim, a parte da tributação. Que até hoje eu ainda estou aprendendo, e inclusive batendo papo com contadores para que a gente possa aperfeiçoar. Eu acho que isso foi primordial. No pessoal, é estudar o comportamento das pessoas. Porque o comportamento das pessoas elas estão muito para dentro da empresa e também para fora da empresa. Por que eu digo isso para fora? Mas eu não posso me importar com o pessoal não pode. Tem que se importar, porque ela faz parte da empresa. Existem princípios, os princípios que precisam ser seguidos. Não que eu vou falar algo com a pessoa que está fazendo isso de fora, mas isso traz uma visão para dentro da sua marca. Porque já chegou várias vezes, poxa, me fulano aí estava assim, biquinho, tal.
sabe, que chega te falando, então essas coisas sempre a gente tem que pesar e pensar um pouquinho e olhar se está sendo benéfico para a empresa ou não. E isso, acho que isso a gente pesa muito e observa muito esses detalhes, eu acho muito importante também. E de dica que eu posso dar, como exemplo também meu, é que pessoas precisam de pessoas. Então, tem mais atenção com sua equipe. Começa a observar a sua equipe. Observa o que cada um tem a oferecer, o talento de cada um. Né? Isso fez um grande diferencial. Porque no início eu queria tudo que eu me achava que eu poderia abraçar o mundo e eu percebi que eu não estava dando conta, eu gostaria de outras pessoas. E eu tinha que compartilhar meu conhecimento, mostrar, para outras pessoas, para outros colaboradores, e isso eu percebo a diferença, o quanto é necessário a gente ter e observar a equipe e trazer ela para próxima da gente. Ao longo do tempo, a Ilona aprendeu a delegar? Sim. Aprender. Só mais uma dica. Instagram. Não deixe de usar. Não deixe. Porque assim, quebrou muito aquela história de que farmácia não poderia entrar no Instagram, que era tudo isso, que era uma história de e o quanto que isso mudou, e o quanto que essa ferramenta é tão importante para dentro da loja. Por mais que o cliente às vezes ele não vá, mas ele está visualizando algum produto. Se ele viu aquilo no produto dele, eu vou lá. Então não deixe. O Instagram eu acho que foi algo muito importante para o nosso Você crescimento. recebe muitos clientes falando, vi no Instagram? Sim, todos os dias. A gente recebe e-mail e fala, que legal, eu vi aquele produto, tira o print do produto, né? Eu quero esse produto aqui, achei interessante. Né? Fala também que adoro o vídeo de vocês, adoro o forma como vocês trabalham. Inclusive eu tenho uma equipe que além de trabalhar juntos, o pessoal também sai sempre juntos e todo mundo observa, nossa, vocês são tão unidas no trabalho que até fora também são unidas. Isso é bacana, eu falo que é bem legal, porque é uma forma de união ali entre eles e também é algo que elas mesmas percebem, né? Que é possível e necessita ter um trabalho em equipe. Né? A última dica, quem assistir vai para a Rede Nova. Aproveita a oportunidade. Vocês falaram de Instagram, eu acho que tem uma dica que é bacana que a gente pode compartilhar também, que é a pessoa não desistir, né? Sim. Porque às vezes fica esperando muito do perfeito sair antes de colocar no ar. Não significa que precisa ser mal feito, mas para começar é preciso tentar. E aí, às vezes não vê os números do Instagram crescendo, às vezes estagna um pouquinho, mas não desistir, né? Persistir, insistir, ter referência, se inspirar em outros conteúdos que acha bacana. E perder. Nossa, vergonha. Eu sou totalmente tímida, tá? Aquela pessoa que você vai de fora. Eu não posso saber. Embora talvez não pareça, mas eu sou tímida. Mas eu percebi que ele foi uma necessidade, que é necessário, preciso estar ali à frente e vou fazer. É claro que não é algo que a gente tem que pensar na imperfeição, mas eu sempre falo, feito é melhor do que perfeito. Né? Eu já tive vídeos que foram muito bons, como também teve vídeos que não foram bons. Mas se não me fez desmotivar, também não fez eu excluir ou deixar de postar. E a partir daí eu começo a observar, né, onde eu errei, o que eu posso fazer diferente no próximo. Né? Se esse não foi tão bom, o que eu posso fazer diferente no outro? Né? E aquele dia que a gente não está muito bem, não está legal ali, mas assim, não vou desistir, está no meu planejamento da semana. Então eu preciso postar isso hoje. Então assim, se hoje eu não estou legal, eu inverto os dias do meu planejamento, mas eu não deixo de postar aquilo que está ali no planejamento. Até porque eu coloquei também como mérito um desafio para mim, porque senão a gente acaba insistindo e não ficar atento a números, né, seguidores ou visualização, não. Faça todos os dias, constante. Vai insistindo, insiste que o resultado vem. Ele vem, a longo prazo ele vem, não é a curto prazo, a gente sabe disso. Então a longo prazo ele tem a tendência a chegar. Inclusive a gente tem metas no Instagram e tudo. A gente precisa mensurar isso. Muitas vezes a gente fica estagnado, fala, pô, não vou chegar, não vai. Mas por que vai? Então. Ótimo. Gente, muito obrigada pelas dicas de vocês. Eu acho que é muito valioso a gente ver o lado de quem está ali no dia a dia dentro da farmácia, que está ali levando a nossa marca para vários lugares. É muito gratificante ver aqui a história de vocês, ver como que vocês trabalham para poder inspirar outros licenciados. Vocês nos inspiram de cá para a gente trabalhar cada vez melhor para entregar os nossos materiais cada vez melhor. Muito obrigada pela presença de vocês.
Obrigada. Espero que a gente tenha mais oportunidades de gravar. Vamos ter, graças a Deus. Obrigado, Reginaldo, obrigado a toda a equipe, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês também, fantástico. Bom, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo e reflexões de hoje. Ressignifique seu negócio, renove-se e faça bons negócios com uma mentalidade aberta e próspera. Muito obrigada e até a próxima!